Olha aí, né, pessoal? O senhor Luiz Marinho, ministro do Trabalho do governo Lula, está aprontando mais uma de suas traquinagens. Agora, não é a questão do Uber, né? Ele disse recentemente que o Uber podia sair do Brasil, não vai fazer falta nenhuma, coisas do tipo. Não é a coisa da contribuição sindical também, do imposto sindical, né? Que ele defende de uma forma efusiva, não. Agora, esse que provavelmente é o ministro do Trabalho mais comunista da história do Brasil, provavelmente desde os tempos do Getúlio Vargas, agora ele quer diminuir a jornada de trabalho no Brasil, ou pelo menos propor uma discussão a respeito deste tema, né? Nas palavras do senhor Luiz Marinho, já passou da hora de discutir a redução da jornada de trabalho no Brasil, né? Olha que ideia maravilhosa. Realmente o cara quer lançar o Brasil num total desemprego, numa total falência da oferta de vagas de emprego, né? Mas vamos dar uma olhada nessa história aqui, conversar sobre o tema jornada de trabalho e também tentar teorizar o que poderia acontecer caso uma redução de jornada de trabalho no Brasil fosse imposta pelo Estado. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, estamos pertinho dos 10 mil inscritos, uma marca muito importante para mim. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Luiz Marinho participou de uma audiência aí na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Então, dentre outros temas aí, ele levantou essa bola, né? Nas palavras dele aqui, né? Vou citá-lo ipsis literis, vamos comentando as bobagens dele aqui. Esse debate da jornada é importantíssimo, e eu até brinquei esses dias com as centrais sindicais se eles não iriam pautar esse debate. Olha que coisa, né? A aproximação promíscua do governo Lula em relação às centrais sindicais, que obviamente representam uma base muito importante do PT desde sempre, e isso demonstra de fato que o governo tem um lado. Eles escolheram um lado para defender, que é o lado dos sindicalistas. Não é o lado do trabalhador, não, nada disso, é o lado dos sindicalistas. Porque no Brasil, basicamente, nós temos isso. Empresas e empregados de um lado, sindicatos do outro lado, junto com a máquina estatal, todos trabalhando juntos, trabalhando em conjunto para roubar mais a população brasileira, roubar mais os trabalhadores brasileiros, que já são extorquidos por conta dessa máquina trabalhista que está aí travando a produtividade brasileira há muito tempo. Mas vamos continuando aqui, porque não é um debate meramente de governo, é um debate para a sociedade. Tá bom, né? Esse pessoal adora dizer, adora se pintar como representantes da sociedade, mas obviamente nós sabemos que a coisa está longe de ser assim, né? Quem é a autoridade para dar a palavra final é o Congresso Nacional, é o Parlamento. Aqui no Brasil, meu amigo, o Congresso Nacional dando palavra final, não, quem dá a palavra final aqui no Brasil é o STF. Na hora que o PSOL entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, sei lá, contra a CLT, contra a própria Constituição, dizendo que uma carga horária de 44 horas semanais é inconstitucional, o STF vai adotar esse pedido, esses argumentos aí tranquilamente, né? Lembrando que a atual carga horária brasileira de 44 horas semanais em 6 dias de trabalho com um dia de folga, preferencialmente aos domingos, é algo constitucional, né? Está previsto na nossa Constituição Federal essa regulamentação de 44 horas de jornada de trabalho. Existem pessoas aí da esquerda que há muito tempo já falam sim de uma redução impositiva da jornada de trabalho sem redução do salário. Esse é o principal ponto dessa história, não é? O PCO, por exemplo, já defende uma jornada de 36 horas de trabalho há muito tempo, porque supostamente isso iria magicamente gerar novos empregos, acabar com o desemprego no Brasil, né? É mais ou menos assim que esse pessoal pensa, mas vamos chegar nesse ponto ainda. Seguindo aqui com o Luiz Marinho, portanto, é preciso se movimentar em relação a isso para que o Congresso possa refletir, avaliar e tomar a decisão se é hora, se é momento de fazer uma nova regulagem de jornada, algo que obviamente teria que vir por meio de uma emenda constitucional, né, de uma PEC. Então ele levanta o ponto de que vários países no mundo já têm algum debate nesse sentido. De forma experimental, a redução de jornada de trabalho semanal tem sido adotada, experimentada mesmo, em várias partes do mundo, por exemplo, com algum sucesso entre empresas lá no Reino Unido. Ele cita isso aqui. Inclusive, e supostamente algumas empresas brasileiras vão começar já no próximo mês, em novembro, a fazer testes desse tipo
E ele segue dizendo aqui, né? Eu particularmente acredito que passou da hora de discutir a redução da jornada. Acredito nisso sinceramente. Não conversei com o presidente Lula, evidentemente. Sempre colocam esse ponto, é claro, a gente sabe que o Lula tem essa tendência natural, esse histórico de não saber de nada. Os seus ministros, os seus aliados políticos fazem das suas traquinagens, mas sempre tiram o nome do chefe da reta, né? Parece que é um combinado entre eles. Obviamente isso aqui já foi conversado com o Lula, é claro que sim, mas o Luiz Marinho não vai colocar o nome do chefe dele na roda assim de uma forma tão clara, tão explícita, né? Então, tratou de tirar o Lula dessa jogada, falar que é uma ideia própria dele, e ele segue dizendo: estou falando a minha opinião, não é uma opinião de governo, mas, sempre tem um mas, tenho certeza que o presidente Lula não bloquearia o debate onde a sociedade reivindicasse que o parlamento analisasse a possibilidade de redução de jornada sem redução de salário. É o ponto que eu falei. Diminuir a jornada, a carga horária semanal sem reduzir o salário. E aqui ele fala a sociedade reivindicasse. Quem que é a sociedade? Você imagina as pessoas indo para a rua para pedir uma carga horária menor? Obviamente não. Ele está falando aqui de sindicatos, que na cabeça desse pessoal, e de acordo com o senso comum que fica aí no mainstream, na extrema mídia e tudo mais, e nas esferas do governo, é representado pelos sindicatos. Então, basicamente, a sociedade pedir algo, são os sindicatos pedindo algo na cabeça desse pessoal aqui. É isso que o Luiz Marinho quer dizer, né? E ele coroa sua pataquada toda dizendo o seguinte, né? Até porque acredito que a economia brasileira suportaria uma situação dessas com uma redução da carga horária, com um aumento dos salários, né? E aí vem o grande ponto dessa questão. Em primeiro lugar, ele está apenas lançando uma ideia aqui. É típico de ministros fazerem isso, né? Lançam uma proposta, uma ideia assim de uma forma vaga. Não tem um projeto de lei escrito, uma emenda parlamentar aí escrita, nada disso, uma emenda constitucional, aliás. Não tem nada disso preparado, é apenas uma ideia para ver a repercussão disso na mídia, a repercussão nos meios políticos, fazer o termômetro aí de como essa ideia seria recepcionada pela sociedade brasileira como um todo, para daí sim mover um debate nesse sentido. Que o governo Lula quer partir para esse ponto é óbvio, porque esse é o caminho que governos socialistas geralmente tomam, porque para eles tudo depende de intenções. As empresas não querem fazer isso, é por isso que não é feita então essa redução de jornada. Obviamente que a questão não é assim. Quem entende um pouco de economia sabe muito bem como essa história funciona. Não depende de você querer reduzir a jornada de trabalho dos funcionários. Isso necessita de um debate econômico a respeito das implicações disso. É preciso fazer cálculos, analisar a viabilidade econômica dessa questão. Por que não se reduz a jornada de trabalho no Brasil? Porque o Brasil é um país com uma baixíssima produtividade. O brasileiro trabalha muito e produz pouco. No final das contas, o trabalho brasileiro tem um valor muito baixo, né? O trabalhador não consegue produzir muito, não consegue entregar um resultado positivo. E no final das contas, o valor máximo a ser pago por um funcionário depende da sua produtividade. Ah, mas estamos falando aqui de manter o salário, não estamos falando de reduzir o salário. Mas estamos falando de reduzir horas trabalhadas e, no final das contas, a conta é feita por cada hora que o funcionário trabalha para a empresa. Pense, por exemplo, nos Estados Unidos, que a coisa é exatamente assim, a hora trabalhada é o que vale. Países desenvolvidos já encaram a coisa desse jeito porque realmente eles não ficam brincando de ideologizar a economia, não é? Então, se você reduz a carga horária semanal e mantém o mesmo salário, você está aumentando o valor da hora trabalhada, sem contudo que isso represente uma maior produtividade para o trabalhador. Ah não, mas ele vai ser mais produtivo porque ele vai ter mais tempo para descansar. Não, a coisa não é imediata assim, e não dá para você dizer que você vai causar uma redução de 8 horas, digamos assim, um cenário drástico, na semana, aí, reduzindo um dia. Aliás, ele falou disso aqui, né? Inclusive, que existe já um movimento de países já adotando aí 3 ou 4 dias de trabalho na semana apenas, né? Sair dos atuais 6 para 3 ou 4. Pensa só a maluquice dessa história. Então você vai ter um trabalhador recebendo o mesmo e produzindo menos. Não adianta, não tem ganho de produtividade por a pessoa descansar mais que compense o fato da pessoa não estar trabalhando tantos dias assim na semana de uma vez. Então digamos que isso seja imposto às empresas. Como que elas vão resolver essa situação? Não sei, vão fechar as portas, não sei dizer qual vai ser a repercussão disso na economia das empresas, porque elas de fato vão ter que repassar esse preço no final das contas para o consumidor final. Então o indivíduo, o trabalhador, vai ter uma carga horária menor
ele vai ganhar o mesmo que ele ganhava antes, porém tudo vai ficar muito mais caro, ele vai ter um poder aquisitivo menor. Como que ele vai compensar isso? Obviamente, tendo que trabalhar mais, arranjando um outro emprego, uma outra vaga, mas como se o mercado já não vai ficar abrindo vagas de trabalho, porque no atual cenário, no atual manicômio trabalhista brasileiro, as empresas já não abrem vagas de emprego. Comparei os números aqui do Brasil de abertura de postos de trabalho com os dos Estados Unidos, uma coisa assim, vergonhosa. O Brasil abriu aí 4% do que foi aberto lá nos Estados Unidos. Então, não se cria emprego no Brasil já, e você piora a situação dessa forma, obviamente as pessoas não vão conseguir uma outra alocação para complementar o seu salário, porque agora as empresas têm um custo extra enorme e não tem para onde repassar isso a não ser para o preço praticado ao consumidor final. Então, essa ideia ridícula, patética, lamentável do Luiz Marinho de propor um debate sobre a redução de jornada de trabalho vai implicar apenas numa perda do poder aquisitivo do trabalhador no final das contas. O mercado vai se ajustar a esse cenário. A única forma de você ter uma redução de jornada de trabalho de fato na economia é por meio do livre mercado, as empresas se tornando mais produtivas e usando esse mecanismo aí como forma de atrair os melhores trabalhadores para o seu quadro empregatício. Isso nunca vai ser alcançado de forma efetiva, de forma eficaz, por meio de uma canetada estatal. Isso vai apenas causar mais problemas. Mas o que você achou dessa história? Você concorda com o ministro do Trabalho do governo Lula? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.